Estamos aqui no terceiro capítulo, ou no terceiro encontro, de interfaces éticos disciplinares da advocacia na mediação e na conciliação. E agora um tema que eu acho importantíssimo, que é a questão das discriminações raciais, das discriminações de gênero e a mediação e a conciliação. Iniciando a fala e esse debate, Dione Almeida. Bom, quando nós falamos em raça, gênero, nós temos que lembrar que são construções sociais que têm determinados lugares que nós ocupamos. Os lugares de quem serve, de quem é servido, de quem fala, de quem escuta, de quem violenta, de quem é a vítima. Então, gênero e raça têm colocado algumas pessoas em condições de vantagens ou de desvantagem. E isso acontece, Célia, em todas as relações sociais. Nas relações de família, nas relações de trabalho, mas mais que isso não fica só na nossa vida, nesse aspecto. Isso nos acompanha no processo, no litígio, e aí, independentemente dele estar lá no extrajudicial ou no judicial, isso pode ser obstáculo de efetividade de direito à igualdade, de paridade de armas, de resultado justo de um processo. E não seria diferente numa mediação, numa conciliação, porque nós temos ali pessoas, com essas construções, com esses vieses inconscientes, com essa leitura de raça, com essa leitura de gênero, com essa leitura de identidade de gênero. E além disso, esses vieses inconscientes, eles acabam influenciando na forma que aquele mediador, que aquele conciliador, ele fará a leitura e a interpretação da fala da advogada, da expressão facial dessa advogada, de como ele recebe o que vem da parte, de como ele interpreta a expressão facial da parte. E mais que isso, tudo isso é feito com base nas experiências pessoais que esse mediador, que esse conciliador teve ao longo de suas vidas. Então, quando nós falamos em gênero, quando nós falamos em raça, nessa solução de conflitos, nessa pacificação social, nós temos que reconhecer que, por óbvio, todos que estamos ali, partimos da premissa, da regra que todos somos imparciais. Mas nós temos que pensar que somos imparciais e devemos ser neutros. Para que sejamos neutros, nós temos que nos despir desses viés inconscientes, desses estereótipos de gênero e desses estereótipos de raça, sob pena de nós invalidarmos a autonomia da outra parte, do quanto ela consegue ser, autonomia no sentido de como que ela consegue traçar o próprio destino da solução do conflito. Então, quando nós temos isso em mente, que nós podemos ser influenciados, mas que nós não devemos ser influenciados por nossas experiências pessoais, por essa construção social que colocou aquela parte ou aquela advogada em condição de vantagem ou de desvantagem, nós temos possibilidade de cumprirmos o nosso papel como mediadores e como conciliadores. Eu acho que eram essas minhas considerações iniciais com relação a gênero, identidade de gênero e estereótipos de gênero e de raça. Obrigada, Dione. Eu queria trazer a reflexão, Nós somos neutros, Nós somos neutras, muitas vezes eu digo que o patriarcado, escorre pelas nossas vidas, E a não compreensão do outro nas suas perspectivas de raça, identidade de gênero, é fato, Por mais que eu queira, na minha posição, de uma mulher branca, de uma classe hegemônica, eu tente compreender, o máximo que eu vou tentar é tentar compreender, eu não estou nesse lugar de fala, eu não estou nesse lugar de existência. E pensando em mediação, muitas vezes nós temos essas situações, Se nós pensamos nas mediações que são ambientais multiculturais, em que envolvem também os indígenas, eu lembro que, inicialmente, das minhas mediações, eu era chamada de loirona juruá,
né? Hoje eu sou Célia Regina e mais recentemente Célia, né? Porque naquele momento eu era um ser estranho chegando, né? E tentando talvez compreender uma realidade, uma perspectiva histórica, antropológica que não era minha e não era dominante, né? Se nós pararmos para analisar hoje, né, nas grandes cortes, nas cortes, né, superiores, quantos quantos magistrados e também mediadores, quando há mediação, né, ou conciliação, quantos magistrados são negros, são mulheres, são indígenas? Então, assim, nós não temos esse lugar e muitas vezes os provimentos vêm no sentido de uma perspectiva histórica, antropológica, que não é a daquela pessoa, daquele sujeito, daquela comunidade que está sendo mediada, que está sendo objeto de uma decisão ou é parte num processo ou numa mediação e conciliação. Então, eu entendo, Johnny, que de um lado nós não somos neutros. Né? O máximo que a gente vai conseguir é falar, olha, eu estou junto. E me traga a compreensão do que está acontecendo. Né? Estamos juntos e muitas vezes eu vou entender aquele sorriso como algo agressivo ou aquele olhar como algo agressivo e na verdade tem toda uma história, né? Que é a história de um povo muitas vezes. E olha como é interessante, eu sempre aprendo muito com você, seja no café, seja na câmara, mas essa troca de pessoas diferentes faz com que a gente tenha uma visão muito mais rica do todo, né? E aí você vem e fala, olha, eu era conhecida como a Lorona de Uruá. E olha a diferença aí, é como que você lida também por aquele que é diferente. Porque assim, por uma questão histórica, por tudo que a história nos mostra, eu tenho que confiar naquele mediador e eu tenho que confiar naquele conciliador. E até que ponto a história me permite que eu também possa confiar em você como uma pessoa neutra. Sim. Né? Então, assim, nós temos essa herança que está aí, né? Que nos coloca nesses espaços. E essa diferença, Célia, ela tem que ser reconhecida para que a gente construa algo, um conjunto mais harmonioso. Não é eu reconhecer a diferença que me coloca em situação de vantagem sobre o outro. Então, eu acho que isso é muito rico. Essa troca é sempre muito gratificante. E pensar um pouco, né, nessas diferenças que são históricas, culturais, né? O que para um juruá, como dizem os meus mediandos indígenas, é invasão, para nós é o rastro. Né? E trazendo aqui a memória, né, de um mediando quilombola, o Marquinhos, né, que é vice-presidente da Associação do Quilombo da Fazenda, ele fala uma coisa que é muito bacana, ele fala, nós somos ovo. Eu falei, como? Né? Me explica, né? Porque eu havia perguntado a ele o que ele tinha achado daquela sessão de mediação. E aí ele responde, nós somos ovo. Opa, né? O que você quer dizer com isso, né? Porque o mínimo que um mediador, uma mediadora tem que fazer é tentar entender o que o outro está trazendo como expressão. Então, a gema não vive sem a clara. Né? Isso eu trago em quase todas as minhas falas, porque eu acho que de uma riqueza, de uma profundidade, pode parecer uma imagem simples, mas é uma imagem que diz um não existe sem o outro. Né? Dentro desse tema ainda, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho importante, né, essa fala é fundamental, né, e daí eu volto de novo e sempre, né, bater nessa tecla da importância da capacitação e da boa formação contínua dos mediadores, porque um bom mediador, ele rapidamente compreende que ele tem esses vieses sempre. Ninguém é neutro, como disse a Célia. Ninguém é neutro, não vai ser. Né? A gente tem inconscientemente muitas ideias a respeito de quem é branco, de quem é preto, de quem é alto, de quem é baixo, de quem é gordo, de quem é magro, de quem é japonês, de quem é colombiano. Nós temos muitos vieses,
né? E nós temos que lidar, hoje em dia, cada vez mais com as diferenças. O Brasil é um país que se abriu para receber refugiados do mundo todo. E a gente tem recebido muitas populações com costumes que a gente desconhece. E a gente tende, isso é neurocientífico, a gente tende a não gostar daquilo que não conhece, né? Narciso acha feio que não é espelho, já diria o poeta. Então, eu tenho que entender o outro como algo que eu não conheço, mas que eu respeito, né? Então, esse preparo do mediador de saber, eu tenho esses vieses e eu vou deixar isso de fora da sala. Eu estou ali como maestro, facilitando, né? Eu não estou aqui trazendo um problema a mais, eu vou deixar esse meu conteúdo próprio do lado de fora da mesa. Isso é preparo, não tem jeito, eu tenho que me preparar para isso, porque muitas vezes vão acontecer situações em sala que vão me remeter à minha história, vão me remeter a coisas que eu gostei demais ou que eu não gostei na minha vida, ou coisas que eu assisti na televisão ontem. Não tem jeito. A gente é formado de opiniões e nesse mundo cada vez mais polarizado, é função do mediador uma atuação neutra. Ele não é neutro, mas ele precisa atuar de maneira neutra, deixando para fora da sala o seu conteúdo pessoal. Obrigada, Sandra. E eu estou lembrando aqui de um caso que nós demos supervisão, que era um casal de japoneses. E o único objeto que faltava ser partilhado era uma panela de arroz japonês. E aí os mediadores falaram, vocês já chegaram a acordo, tudo, vocês vão brigar só por uma panela de arroz japonês que custa R$200, né? Vocês já partilharam um patrimônio gigantesco, né? Eles não voltaram mais para a mediação. Por quê? A simbologia daquela panela na cultura japonesa não foi compreendida por aqueles mediadores, aquelas mediadoras. Então, assim, toda vez que eu falo, né, de tentar compreender o outro, né, a sua cultura, tentar minimamente, porque talvez a gente nunca vai conseguir compreender completamente, mas estar junto ali, né, é tentar entender os significados, né. Mas pode para isso, está disponível para isso. E daí a necessidade de que esse corpo de mediadores, de conciliadores, ele seja o mais diverso possível. Sim. Sem dúvida. Né? E só numa complementação, assim, da fala da Sandra, da Célia, assim, eu acho que, colocando a questão da capacitação é tudo, contínua, tudo, e também de uma questão do autoconhecimento também do mediador, né? Na verdade, da pessoa. Porque nós somos formados das nossas crenças limitantes, das nossas histórias de vida, da nossa ancestralidade. E por mais que eu exerça e queira entender o lugar do outro, né, até essa escuta ativa empática que todo mundo fala, eu nunca vou estar no sapato do outro. Isso é impossível, gente. Assim, eu tenho de ter um preparo de um autoconhecimento para saber quando eu escuto no meu filtro, Flávia, que aí eu preciso talvez ter esse exercício de deixar meu filtro aqui do lado para eu estar disponível em somente escutar a fala do outro. Porque eu acho que essa é a grande sacada e a disponibilidade que o mediador tem de trazer consigo na mesa. Porque quando você está disponível em ouvir, entender a história, simplesmente como você assiste um filme, você está vendo o enredo, você não fica pensando em nada, você quer só entender a compreensão. Eu gosto sempre... Eu dou aula de empatia e eu gosto sempre de trazer isso. Entra na mediação com um lugar de um lugar vazio, onde você está lá para entender a história. Eu acho que isso traz uma conexão diferenciada. E concordo, Johnny. Porque não é só escutar, né? É escutar acolhendo. É escutar respeitando. Não aquele escutar com aquela expressão facial. Tá, fala, vai começar. E muitas já passo pro... Tô aqui, gosto. Não vou te passar, mas só para fechar. E muita questão que a Sandra colocou. Às vezes vai bater uma história na sua conexão, que vai te dar uma situação talvez não tão agradável ou agradável. E isso é a hora que você
tem a conexão empática. Você só precisa ter o autoconhecimento para te deixar aqui de lado. Agora eu passar para ti aí a fala. Então, Jade, você quer falar alguma coisa? Eu queria também me colocar nisso e não há dúvida de que a capacitação deve sim passar por as questões que a Dione trouxe, que acho que por si já justificam o nosso encontro e o nosso debate aqui. Mas acrescentaria de que essa formação do mediador, ela precisaria, nesse caso, ir além do seu autoconhecimento, da sua capacitação de escuta, né? E voltaria exatamente para aquela ideia de que o mediador ele está ali também para preservar um equilíbrio de mesa, né? E nesse sentido, ele precisa estar sim capacitado a deixar de fora o seu viés histórico, seu viés pessoal, mas não ter ali a reprodução das lógicas externas à mesa da mediação. Então, a expressão verbal, a expressão corporal das partes ali podem e vão reproduzir esse desequilíbrio de raça, de gênero, e a intervenção aqui, lógico, a partir da escuta, de uma comunicação não violenta, o mediador, acredito que ele deva interferir para que a gente saia da mediação sem a reprodução do que se passou antes, né? Ter uma perspectiva da mediação também transformadora ou transformativa, de que aquelas pessoas não fiquem só num olhar ou num foco de holofote ao conflito que trouxeram. Esse conflito tem todo esse aspecto que a Dione trouxe para a nossa reflexão, e o mediador aqui não só preocupado com o seu comportamento, mas preocupado ali como isso se reproduz com a outra pessoa diante desse desequilíbrio que acontece fora. Esse equilíbrio de mesa que o Jairo fala, ele ocorre, ele só será sanado quando quem estiver ali partir da premissa de que raça e gênero colocou alguém em condição de vantagem e desvantagem ao longo da vida. Exato. E não é diferente na mesa de mediação e de conciliação. E aí então, quando você reconhece que isso é uma afirmativa, que não é uma conjectura, uma suposição, você já começa tendo possibilidades de fazer uma mediação de uma forma equânime e justa. Exato. Né? Sim. E aí eu estava falando aqui com a Célia que nós deveríamos pensar numa formação, né, com essa perspectiva do protocolo para julgamento, sobre perspectiva de gênero e raça, para o mediador, né, para a consideração, porque eu acho que trazer isso à atenção do mediador, não só do seu ponto de vista, mas de quem ali está no protagonista, não reproduzindo esses... Que desequilíbrio é uma palavra bem suave para isso, né? As violências, não as violências de gênero e raça. Exato. E pensar um pouco dentro dessa perspectiva, Dione, que não é só uma formação teórica, né? Quando nós falamos dessa formação do mediador e da mediadora, seja no recorte, com um olhar, né, com um holofote para os aspectos de gênero, né, das discriminações raciais. Também nós tivemos aqui na ESA o curso de formação, ou melhor, de debate para a formação de mediadores que têm deficiência visual. Porque a minha perspectiva de atuação vendo é diferente daquele que não enxerga, ou melhor, que não vê, mas pode enxergar, ou vice-versa, né? Eu acho que essas peculiaridades dentro da mediação e em relação a quem é mediado é muito importante se pensar nisso, né? E Dione já está acolhido, né? E a gente já está acolhido. A gente está falando só do básico, né? Assim, imagina se nós avançarmos um pouco e irmos para a religião, né? Também. E aí você é uma religião e você vê alguém com uma guia no pescoço, um turbante. Então, aí você vai ter um cenário bélico numa conciliação.
E o exercício do poder econômico também, as assimetrias econômicas. Nossa, nós teríamos aqui, poderíamos inaugurar... Consciência de classe, gênero e raça. Poderíamos inaugurar uma linha inteira temática para muito. tratar dessas diferenças, desses diferentes, né, sendo mediados e, ao mesmo tempo, em conflitos nessas diferenças, né? E muitas vezes o que nós vemos são clichês, né? Aí você falando mansinho, falando de uma maneira legalzinha, está aparecendo, ou está acreditando que está entendendo algo que não faz parte da tua construção. Eu brinco muito, estereótipo de gênero e raça, né? Uma pessoa, geralmente, racista, quando ela é acusada de racismo, ela chora. Aí a gente brinca, né? Assim, os racistas também choram, a gente vai novela, né? E é engraçadíssimo. E como as pessoas, elas acham que conhecem a cultura do outro. Sim. E o quanto isso beira o desrespeito. Sim. Então nós temos que estar muito atentos. Eu lembro que uma vez, num evento, acho que numa campanha, uma moça estava me recepcionando e ela quis me acolher. Ela falou bem assim, alguma coisa, ela falou assim, Oxalá, Inxalá. Aí eu pensei comigo, tipo, você nem me conhece, você não sabe nada da minha vida, você não sabe nada sobre a minha religião. Aliás, você não sabe nada sobre o meu povo. Exatamente. E aí você acredita que falando AVT quando acaba uma sessão, que você, ok, estou ali dentro daquela história. É isso. Né? Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto importante. E entre outras, né, outros vieses e pressuposições. Por exemplo, eu mesma caí numa dessas, viu, Johnny? Acho que a gente tem que reconhecer quando a gente comete algum equívoco, né? Eu fui chamada para, dentro de uma mediação maior, para mediar os componentes indígenas. E eu falei, nossa, estou constrangida, afinal de contas, tudo que vem da mediação vem de vocês, né? De uma cultura ancestral, de um entendimento maior, de um coletivo que conversa, né? Aí eles responderam, mas hoje a gente precisa de você, né? Hoje a gente precisa de você, e você está dizendo que nós temos essa potência, nós não temos hoje essa potência neste momento. Nós precisamos de você. Tudo bem? Aí, envergonhadamente, eu falei, tudo bem, desculpe, né? Vamos fazer. Né? E aí, qual foi a grande homenagem que eu recebi às 2h? Foi o coral inteiro da comunidade cantando para mim às 2h. Né? Então, assim, é tanto conhecimento. Ser mediador, ser mediadora, né? Acima de tudo, nos gera conhecimento. Acho que é isso, né? Entender um pouco melhor o que nós não somos, os nossos limites de neutralidade, né? Nossos limites de atuação, nossas potências e as nossas impotências, especialmente. E saber que há limites, né? Que mediar e conciliar não é uma panaceia. E seria muito ingênuo da nossa parte nós acreditarmos que esse desafio seria fácil de ser vencido num país que tem todas as culturas, todos os povos, todas as religiões, né? E que a gente ainda tenta conviver harmoniosamente. Seria muito ingênuo a gente achar que a gente não teria esse desafio. Ainda mais num país que tem muito preconceito velado, né? Que não se declara também, né? É complexo mesmo, um país difícil. Mas o desafio, eu acho que com formação, com esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui hoje, a gente consegue vencer. Sim, sem dúvida. Ou pelo menos minimizar. Sem dúvida. Bom, então, vou encerrar aqui nossa mesa redonda, né? Nosso terceiro módulo, ou terceiro episódio. Agradecendo muito a presença Jairo Aber, Johnny Almeida, Flávia Bueno, Sandra Bayer. Obrigada pela presença e vamos tentar acolher o produto de tudo que foi conversado aqui para a gente desenvolver novas perspectivas educacionais e reflexivas sobre a mediação. Obrigada.